Então vamos lá, página 369, exercício 38. O exercício não deu o desenho, mas ele te deu algumas informações. Ele falou assim: a região no primeiro quadrante limitada em cima pela curva y igual a 1 sobre raiz de x. Olha, y igual a 1 sobre raiz de x. Depois, à esquerda pela reta x igual a 1 quarto. Então tem x igual a 1 quarto aqui pela esquerda. Abaixo pela reta y igual a 1. Y igual a 1 abaixo. É girado em torno do eixo y para gerar um sólido. Determine o volume do sólido A, método de anel, B, método da casca. Então, essa aqui vai delimitar uma região. Região. Gira em torno de y. Gira em torno de y. De y. E é para calcular isso aqui pelo método de disco e anel. Vamos colocar aqui método de anel. E letra B, não, disco e anel não, é anel e casca. Anel e casca. Primeira coisa de tudo, um esboço. Ele nem te deu o esboço porque não é necessário, são funções todas muito simples, né? Primeiro de tudo, então, um esboço. E aí, o que você aprendeu lá no cálculo 1 com respeito a limite, às vezes ajuda você bastante aqui a fazer alguns rabiscos. Então, por exemplo, essa função aqui, 1 sobre raiz de x, você já poderia pensar direto na cara dela, né? Enfim, bom, aqui x, aqui y, deixa eu explicar isso aqui melhor. Dada a característica dessa função, a função raiz de x é crescente, 1 sobre raiz de x vai ser decrescente. Quando você chega perto do zero, aquela história do limite que eu te falei, né? Quando você chega perto do zero, se você chegar perto do zero, isso aqui vai ficando cada vez maior, vai tender a mais infinito. E se você mandar o x para infinito, a raiz fica cada vez maior. 1 dividido por um número cada vez maior é cada vez menor, então tende a zero. Se você junta todas essas informações, você terá um negócio mais ou menos assim, quer ver? Por exemplo, aqui vamos supor que seja aqui o meu 1, aí você coloca 1 bem aqui. X igual a 1 vai te dar como resposta 1. Vai te dar como resposta 1. Então, o gráfico passa por esse ponto aqui. Depois ele fala 1 quarto. 1 quarto é a metade da metade. Então, 1 quarto estaria aqui. Quando você colocar x igual a 1 quarto aqui, a raiz de 1 quarto é meio. 1 dividido por meio dá 2. Então, o gráfico seu passaria, sei lá, por aqui assim. E agora, na medida que você chega perto aqui do zero, ele vai ficando cada vez mais alto. E na medida que você manda o x para infinito, ele vai ficando cada vez mais perto de zero. Então, o esboço desse gráfico aqui é algo parecido com isso aqui, ó. Esse aqui seria o gráfico de y igual a 1 sobre raiz de x. O esboço, pelo menos, né? Aí você tem o x igual a 1 quarto. X igual a 1 quarto é isso aqui. X igual a 1 quarto. Depois, você tem y igual a 1. Quando você colocar o y igual a 1, aí você vai ficar com x igual a 1 quarto, y igual a 1. Y igual a 1 seria isso aqui, ó. Embaixo pela curva, à esquerda pelo x igual a 1 quarto e embaixo pela curva y igual a 1. Então vai dar isso aqui. Mas ficou muito ruim esse desenho, ficou muito pequenininho. Agora que eu já sei a região, deixa eu aumentar a escala dele aqui, porque senão a gente não vai enxergar as coisas direito não. Espera só um pouquinho, deixa eu fazer esse negócio de novo aqui com um desenho maior. Então passa por aqui, o gráfico passa pelo ponto 1, 1. E se você fizer o x igual a 1 aqui, você vai obter 1. Depois o x igual a 1 quarto. 1 quarto é bem aqui. Então esse aqui é 1 quarto. E o x igual a 1 quarto.
x igual a 1/4, você vai ter do 2 aqui. No 2 aqui, está aqui no 2, x igual a 1/4. E aquilo que eu observei com vocês há poucos instantes, ó, se você mandar o x para 0, ele vai ficar cada vez mais alto, vai para infinito. Se você manda o x para infinito, ele vai ficar cada vez mais baixo, vai para 0. Então, o gráfico aqui vai ficar algo assim, desse tipo, ó. Desse jeito. Esse aqui é o y igual a 1 sobre raiz de x. Aí o exercício falou assim, olha, quem cerca a região por cima é 1 sobre raiz de x. Quem cerca a região pela esquerda é o x igual a 1/4, então é isso aqui. E quem cerca a região por baixo é o y igual a 1, que é isso aqui. Juntando todas essas informações, a região que nós temos é essa região que eu estou colocando esse monte de pontinho aqui. Ele disse o seguinte, que é para essa região, ele quer que essa região gire em torno do eixo y. É para você calcular esse volume usando o método de anel e de casca. Então, se for o anel e disco ou fatiamento, tudo é o mesmo princípio. Você vai começar, veja bem, com uma reta auxiliar perpendicular ao eixo de rotação. Então, se é o anel, disco ou casca, é do mesmo jeito que você começa. Então, você escolhe um lugar aqui genérico. Eu estou colocando no meio aqui porque tem uma linha aqui para me auxiliar o meu desenho. Mas você pode colocar em qualquer lugar. Você coloca lá um ponto lá, y, porque aqui nesse lugar aqui é y, e traça uma linha auxiliar que seja perpendicular ao eixo de rotação. O eixo de rotação é o eixo y. E agora eu preciso saber aqui quem é o Rzão e quem é o Rzinho a partir disso aqui. Lembrando que no caso de você estar girando, usando esse método de anel, girando em torno do eixo y, você tem uma situação assim, desse jeito, ó, onde aqui quem está isolado é o x. Aqui tem x igual a φ de y e x igual a psi de y. Você precisa ter o x isolado, para depois você pensar em calcular Rzão e Rzinho. E aqui você não tem ainda o x isolado. Mas não é muito difícil também você isolar o x, né? Basta elevar aqui os dois membros ao quadrado, ó. Se você elevar aqui ao quadrado, você tem y igual a 1 sobre raiz de x. Se você eleva os dois membros aqui ao quadrado, eleva esse aqui ao quadrado. Gente, o mesmo que você fizer em um membro, você faz no outro. Se você eleva aqui os dois membros ao quadrado, você vai ficar assim, com y ao quadrado igual a 1 sobre x. Agora leva o x multiplicando e traz o y dividindo. Aí você chega nisso aqui, que o x é 1 dividido por y ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para obter isso aqui, ó. Eu preciso do x isolado se eu vou usar esse método de anel. Essa função aqui descreve, o gráfico dela é o mesmo gráfico dessa aqui, mesmíssimo. Então, eu tenho que esse gráfico do lado direito aqui, ele é x igual a 1 sobre y ao quadrado. Tenho também, e aqui você arbitra valores para o y, você joga os valores de y e encontra o x. Aqui você arbitra valores para o x e encontra o y. Agora, a função da direita, então, está pronta. Então, no lugar desse psi de y aqui, é 1 sobre y ao quadrado. A função da esquerda também está pronta. A função da esquerda é essa aqui, ó. Foi dito para você que isso aqui era 1/4. Então, essa função daqui, ó, é o mesmo que x igual a 1/4. Esse x igual a 1/4 é a da esquerda. E esse aqui é a da direita. Para você calcular, você vai passar uma linha auxiliar. Para você calcular o Rzão e o Rzinho, o Rzão é a distância aqui do eixo de rotação até esse ponto mais distante, e o Rzinho é a distância daqui até aqui, até o ponto mais próximo. Sim? Eu estou rotacionando no eixo y, então por que a linha auxiliar não teria que ser paralela ao eixo y? É nesse método, casca. E é o próximo que nós vamos fazer, nós vamos pensar desse jeito que você falou. De anel é perpendicular. De anel é perpendicular e de casca é paralela. É isso mesmo.
Hein, moçada? Agora aqui, uma vez você entendido isso, veja bem, é isso que você tem que entender, né? O que é que você tem que fazer em cada caso, ó. Eu já tracei a linha auxiliar, aí eu vou calcular a maior distância desse Y até um ponto da região, é a distância entre esses dois pontos aqui. Isso aqui é o meu Rzão. Aí você tem que pegar o ponto da direita menos o ponto da esquerda. A abscissa do ponto da direita, a abscissa é 1 sobre y ao quadrado. Dado esse y aqui, a abscissa, esse ponto aqui é 1 sobre y ao quadrado. Ele é vinculado a este de cá. E a abscissa do ponto da direita, da esquerda, é 1/4. Então você quer saber essa distância... peraí. Não, eu estou falando de Rzão, né? Rzão é a distância aqui desse ponto à direita menos o ponto à esquerda aqui, que é um ponto sobre o eixo de rotação. A distância do 0 até y ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado, é 1 sobre y ao quadrado menos 0. Ou seja, é só 1 sobre y ao quadrado. Então você pode pensar assim, gente, esse tamanho aqui é sempre a função da direita menos a função da esquerda. Então nesse caso aqui eu tenho o seguinte, eu estou aqui trabalhando usando o anel, que é a letra A aí do exercício. Então o Rzão de y é a função da direita menos a função da esquerda. A distância da função da direita até o eixo de rotação. Então é a distância de 1 sobre y ao quadrado até 0. Então vai ficar só 1 sobre y ao quadrado. Essa é a função, esse aqui é o Rzão. E o Rzinho? O Rzinho é a menor distância. A menor distância, mesmo eu aumentando esse desenho, ficou pequeno ainda, né? A menor distância é a distância desse pontinho aqui até este ponto aqui. Isso aqui é a menor distância. Então é a distância do 1/4 até 0. A distância do 1/4 até 0 é 1/4. Então aqui vai ficar 1/4. Olha só, aqui vai ficar 1/4. Então tem Rzão, tem Rzinho, tem tudo então, né? Portanto, o volume, eu estou usando anel. Então aqui será assim, ó, π integral. Onde começa e onde termina? Em y. Onde começa e onde termina em y? 1 e 2, né? Começa no y igual a 1, termina no y igual a 2. Essa região pontilhadinha de vermelho aqui. Começa no y igual a 1, termina no y igual a 2. Começa no 1, termina no 2. Oi? Levar em consideração a reta y igual a 1. A reta y igual a 1, nesse caso, ela vai servir só para esse aqui. Onde começa? Começa na reta y igual a 1, então começa no y igual a 1. Ela vai ter um papel mais importante no outro método, na casca. Tá? Professor, Oi. sempre para determinar um intervalo, você tem que sempre observar o eixo de onde está a rotação, no caso, né? Sempre. Exatamente. Então, aqui, ó, Rzão, eu vou escrever aqui, ó, ao invés de substituir já vou colocar assim, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Agora o Rzão ao quadrado, é isso aqui, ó, 1 sobre y ao quadrado. Vai ficar aqui, ó, π integral de 1 até 2, de 1 sobre y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Esse que está aqui dentro é que é o Rzão. Depois, menos o Rzinho ao quadrado. O Rzinho ao quadrado é 1/4. Então aqui vai ficar assim, ó, 1/4, perdão, o Rzinho é 1/4. O Rzinho ao quadrado é 1/4 ao quadrado. dy. Então essa aqui é a integral que você tem que resolver. Então veja, depois que você chega nessa integral, eu tenho quase certeza que todo mundo consegue terminar ela. Então o foco principal nesses exercícios não é na resolução da integral, é na escrita da integral. É no esboço, é você saber identificar quem é o R maior, quem é o R menor. Então vai ficar o seguinte, ó, portanto, o volume será π integral de 1 até 2. Quando você elevar ao quadrado aqui, 1 ao quadrado dá 1, y ao quadrado dá y à quarta. Então vai ficar 1 sobre y à quarta menos 1/16. Olha, não pode tirar esse 1/16. Ele está subtraindo. Então você vai, isso aqui você pode subir, né? Vai ficar y elevado a menos 4, ó, π integral de 1 até 2 de y elevado a menos 4 menos 1/16
de dy. Aí separa em duas integrais. Vai ficar assim, π y é elevado a menos 4 mais 1 dividido por menos 4 mais 1. E depois menos a integral de 1 sobre 16 em relação a y dá 1 sobre 16, dá 1 sobre 16 y. Tudo isso variando de 1 até 2. Então agora, bom, antes de trocar, vamos mexer nisso aqui. Aí vai ficar assim, π, isso aqui vai ficar y elevado a menos 3. Quando você descer, fica y elevado a 3. Então vai ficar assim, menos 1 sobre 3, porque menos 4 mais 1 dá menos 3. Aí eu coloquei assim, né? Então menos 3 está embaixo, eu coloquei o menos aqui à esquerda. E aqui vai aparecer um y elevado ao cubo, porque menos 4 mais 1 dá menos 3. Y elevado a menos 3 é 1 sobre y ao cubo. Depois menos 1 sobre 16 vezes y, variando de 1 até 2. Troco o y por 2, menos troco o y por 1. Então ficará assim, π menos 1 sobre 3 vezes, trocando aqui o y por 2, vai ficar 2 elevado ao cubo. Depois menos 1 sobre... Não, mas 2 menos... fazer o que, né? Deu menos em tudo. Menos 1 sobre 16 vezes... Menos 1 sobre 16 vezes o 2. Agora menos... Só que aí esse menos agora vai fazer com que esse vire mais e esse vire mais. Aí vai ficar assim, mais... Trocando o y por 1 agora, vai ficar 1 sobre 3 vezes... Troco o y por 1, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Não, elevado ao cubo. Mas na mesma aqui. Elevado ao cubo. Depois tem o menos do teorema fundamental do cálculo e esse outro menos aqui. Então fica mais. E aqui vai ficar 1/16, né? Vai ficar 1/16 vezes 1. Fazendo isso agora virou um monte de fraçõezinhas aqui. Vai ficar assim, π, que multiplica 2 ao cubo dá 8, vezes 3 dá 24, menos 1 sobre 24. E aqui vai ficar, eu posso simplificar aqui, dá 1, 16 por 2 dá 8, né? Menos 1/8. Depois mais 1/3, mais 1/16. Mais 1/16. Dá para fazer todo mundo ficar com o denominador 24, né? E você pode fazer todo mundo ficar com o denominador 24 multiplicando esse aqui, por exemplo, por 3. Aí tem que multiplicar em cima por 3 também. Aqui tem que multiplicar por 8. Não, 24 não dá, né? Mas enfim, vamos terminar isso aqui agora, já que eu fiz assim. Então vai ficar do seguinte modo, ó. Aqui ficou 8 menos 3 menos 1. Então dá 4. Olha, esses daqui estão todos com o denominador 24. 3 vezes 8, 24. 8 vezes 3, 24, 24. Então tem menos 1, menos 3, mais 8. 8 menos 3, 5 menos 1, 4. Então vai ficar π, 4 dividido por 24. E depois mais 16, mais 1/16. E aqui dá para simplificar, dá 6, né? 4 por 4 dá 1, você divide aqui em cima por 4, divide aqui embaixo por 4, 24 por 4 dá 6. Ih, cara, não faço a menor ideia do que é mínimo comum de 6 e 16. Bom, enfim, vai ficar assim, π que multiplica 1/6 mais 1/16. Que número que eu multiplico o 16 e que número que eu multiplico o 6 para dar o mesmo número aqui? 48? É mesmo, né? 6 vezes 8 dá 48 e 16 vezes 3 dá 48. Muito bem, isso mesmo. Então aqui vai ficar assim, mais 1/16, isso mesmo, legal. Então aqui eu posso multiplicar aqui por 3 embaixo, 3 em cima, e dá 48 aqui embaixo. Esse aqui eu posso multiplicar por 8 e aqui em cima por 8 também. Dá 48 embaixo também. Então no final das contas ficará assim, π
sobre 48, que é o mínimo multicomum. E aqui sobra 8 mais 3. 8, 9, 10, 11. Deu 11. Então ficou 11π dividido por 48 unidades de volume. Isso é o volume calculado pelo método de anel. Mas ele também pediu esse mesmo volume calculado pelo método de casca. E é de se esperar que ambos deem a mesma resposta.